Oi, gente! Vamos voltando aqui para o nosso estudo de noções de arquivo. Bom, a gente já viu as definições, os conceitos fundamentais, nós já vimos métodos de arquivamento, nós já vimos a vantagem de cada tipo de método de arquivamento. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês de suporte físico. O que é o suporte físico? O suporte físico nada mais é o material sobre o qual as informações são registradas, né? É a parte visível, é a parte manipulável do documento. Pode ser um papel, pode ser um filme, pode ser uma fita magnética, um pendrive, uma escultura, como eu sempre falo. Eu gosto de falar da escultura porque a gente nunca pensa nela como sendo um documento, né? Um quadro. Mas se você pensar, aquilo contém uma informação, né? Então, é um documento, sim, e dependendo se aquilo for um museu, por exemplo, é um documento de arquivo, né? Então, a gente tem que ter essa visão um pouquinho mais ampla para poder ver também um pouco a beleza da matéria, tá? Uma das perguntas, com o advento da tecnologia, uma das perguntas que muito se faz é se a arquivologia é aplicável aos registros digitais. E no final do bloco, eu vou falar sobre as perguntas mais frequentes que tem no site do CONARC. Inclusive, gente, para quem tiver curiosidade, mesmo que não seja para o concurso do TCM, mas para quem tiver curiosidade de entrar no site do CONARC, é muito legal, tem muita informação lá. E lá tem um documento que é acessável por esse endereço aqui, que chama Documentos Digitais, Principais Questões para Sua Preservação e Acesso. Então, sim, a arquivologia ela é aplicável aos registros digitais e também é aplicável aos registros virtuais e aos registros eletrônicos. Nós vamos falar a diferença disso tudo, tá? O importante que eu quero falar para vocês agora é que um documento digital não é a mesma coisa que um documento virtual, embora ambos sejam lidos por código binário, certo? O documento digital, ele tem estrutura física. O documento digital, ele é um pendrive, ele é um disquete, ele é um CD, tá bom? Ele é manipulável, ele está fixado num suporte. Conservação preventiva de documentos e arquivos. Bom, a gente tem 3 termos aqui, que parecem todos iguais, mas são todos diferentes. E eu quero falar um pouquinho para vocês. A primeira coisa é a preservação. O que é a preservação dos documentos de arquivo? São estratégias, são políticas, são medidas de ordem administrativa que contribuem para a preservação da integridade dos materiais. Então, vocês sabem que os materiais, não só os textuais, né? Mas qualquer tipo de material físico, ele é afetado pelo meio ambiente, por fatores biológicos. Então, a preservação ela é a política, ela é a estratégia administrativa de como você vai fazer essa conservação preventiva do seu arquivo. Então, por exemplo, se eu tenho um local muito claro ou muito úmido, eu vou colocar um desumidificador? Em quantos locais? Eu vou colocar uma cortina blackout? Como é que vai ser? Quais são os documentos que precisam ser mais protegidos? Isso faz parte da preservação. A conservação, ela diz mais sobre ações, então ela é ação estabilizadora, ela é uma coisa já mais posta na prática, ela visa desacelerar o processo de degradação, porque o processo de degradação ele vai ocorrer, seja do jeito que for, né? Então, assim, como que nós vamos fazer para essa degradação ficar mais lenta? Então, a gente vai fazer higienização, reparo, acondicionamento, dedetização, certo? Então, tudo isso faz parte da conservação, são ações estabilizadoras. Já a restauração é depois que deu problema,
né? Medidas que objetivam a estabilização, mas aqui eu penso mais em reversão dos danos físicos ou químicos adquiridos pelo documento ao longo do tempo e do uso. Então, é bem aquilo que vocês veem, aquelas pessoas com aqueles pincelzinhos, limpando e tentando tirar e não sei o quê, né? De modo a que a integridade e o caráter histórico do documento, ele fique preservado, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o que pode influenciar nessa preservação dos documentos? Os fatores ambientais, temperatura, umidade relativa, desculpa, aqui está errado, tá? É umidade relativa, radiação da luz, qualidade do ar, agentes biológicos, fungos, roedores, insetos. Então, aqui você vê a dedetização que eu falei. E as intervenções inadequadas, porque também existem, né? Manuseio equivocado, furto, vandalismo, tudo isso são fatores que a gente tem que levar em conta na conservação dos documentos. Tá bom? Gente, eu trouxe aqui, não fez parte da matéria, porque isso daqui, essa resolução 10 de 99, ela trata sobre microfilmagem. Então, ela traz símbolos da ISO 99878 de 90 sobre microfilmagem. Na verdade, eu pus aqui porque eu vi uma questão sobre isso. Tinha um símbolo desses e falava qual é o significado desse símbolo, tá bom? Então, é bom vocês darem uma olhada, tá? Então, com relação à microfilmagem, olha, esse símbolo significa início do rolo, é o pretinho com a seta para lá, o fim do rolo é o branquinho. Aqui são quando a microfilmagem continua em outro rolo, tá bom? Continua em outro rolo. O símbolo que caiu na prova era esse aqui, ó. Texto deteriorado, encadernação defeituosa. Então, aqui vocês vão ver que o símbolo é esse, ó, tá vendo? Texto deteriorado. A gente tem outro símbolo aqui, que é original ilegível. A gente tem esse daqui, que é numeração incorreta. Original em cores, repetição de imagem, página ou documentos em falta. Então, não tem muito o que explicar, né? Tem mais que vocês gravarem a figurinha e lembrarem do que a que respeito a elas se trata. Tá bom? Gente, como eu falei de documentos eletrônicos, eu queria conversar com vocês porque é o seguinte, tem muito... hoje em dia tem muita pergunta com relação aos documentos eletrônicos, né? Porque quando a gente fala em arquivo, a gente lembra muito do arquivo de papel, né? Mas cada vez mais hoje em dia, os documentos eles são eletrônicos. Então, eu peguei essas perguntas frequentes também no site do CONARC, tá? Vocês vão ver lá as perguntas mais frequentes sobre documentos eletrônicos. Uma das perguntas é a seguinte: o que é considerado um documento arquivístico num ambiente digital? Tudo, né? Tudo que tiver digitalizado, que seja feito no decorrer das atividades e que tenha uma função específica, é considerado um documento arquivístico no ambiente digital. E-mail, texto, documento de áudio, mapas, relatórios, tudo que vocês imaginarem que esteja digitalizado. Documento digital é a mesma coisa que documento eletrônico? Não. Não é. É diferente. É diferente, tá? Embora o documento digital, o documento eletrônico, ele possa ser digital, mas o digital, ele não é eletrônico necessariamente. O que eu quero dizer com isso? O documento eletrônico é aquele que precisa de um aparelho eletrônico para ser lido. Então, ele pode ser uma fita VHS, ele pode ser um CD, mas ele pode também ser um pendrive, certo? Então, isso é um documento eletrônico. Já o documento digital é aquele que ele foi necessariamente codificado em dígito binário. Então, ele precisa do computador para lê-lo, mas ele já foi codificado digitalmente. Tá bom?
As fotografias e filmes digitais produzidos na minha instituição podem ser considerados documentos arquivísticos? Sim, é aquela mesma ladainha de sempre. Se essas fotografias e filmes digitais foram produzidos no decorrer das atividades da firma, no interesse de organizar aquilo numa sequência para que aquilo sirva como informação, para que esse conjunto sirva como informação para alguma coisa, então é documento arquivístico, sim. Um website pode ser considerado um documento arquivístico? E-mails? Sim, também. Mesma resposta. Se for produzido nas atividades, durante as atividades com esse objetivo, sim. Um documento digital sem assinatura digital pode ser considerado autêntico? Pode, desde que ele tenha sido feito, que ele tenha sido produzido em um sistema homologado, em um sistema aceito pela instituição, de forma que o que foi produzido ali confira aquele documento a autenticidade. Então, por exemplo, vamos supor, uma escola, né? Então, a escola ela tem um sisteminha só dela de geração de notas, de compilação de notas. Se esse documento foi produzido ali, ele pode ser considerado autêntico, não precisa sempre de assinatura digital. O documento digital e o documento digitalizado são a mesma coisa? Não. O documento digitalizado é aquele que foi produzido fisicamente e escaneado e transformado em código binário, que pode depois ser visto digitalmente, mas originalmente ele não é digital. Ele não é nato digital, que se diz. Aqui, ele quis dizer nato digital. Tá bom? Originalmente ele já é feito no computador. A digitalização permite a eliminação imediata do original? Não. Tanto o original quanto o digitalizado, eles precisam seguir a política do órgão. O órgão ele tem um documento que chama tabela de temporalidade. Nessa tabela de temporalidade, o órgão ele disciplina quanto tempo cada documento irá ficar no arquivo. Quanto tempo ele fica no arquivo corrente, quanto tempo ele fica no arquivo intermediário e quanto tempo ele fica no arquivo permanente. Tá? Independentemente de você ter digitalizado ou não, esse documento, tanto digital quanto original, ele tem que ser mantido de acordo com a tabela de temporalidade do seu órgão. Posso eliminar documentos arquivísticos digitais? Como fazê-lo? Sim, você pode eliminar, assim como você pode eliminar documentos arquivísticos físicos. Como fazê-lo? Seguindo essa tabela de temporalidade, tá bom? Da mesma forma. Quando o documento digital é produzido e depois impresso, qual deles é o original? Aí depende, né? Se você usa o computador só para digitar um ofício e o juiz, por exemplo, assina esse ofício, o original é o impresso, tá bom? Se você produz um documento num sistema digital de processos, por exemplo, lá no TRE a gente tem o PJE, que é o processo judicial eletrônico. Então, se uma intimação é feita por aquele sistema, tem a assinatura digital e depois é impresso para controle, ou impresso para conferência, ou impresso para qualquer coisa, o original ele vai ser aquele que está dentro do processo digital, tá bom? Então, depende qual é a função desse documento e como é que ele foi produzido. Qual a diferença entre autenticidade e autenticação? A autenticação, quem faz é o servidor. A autenticidade é a qualidade do documento. Então, o documento é autêntico se ele foi autenticado pelo servidor. Tá bom? Eu separei algumas questões aqui para a gente poder ver como é que cai, né? Essas questões todas separadas aqui, elas são da banca da VUNESP, que é a mesma banca de vocês do TCM, para vocês terem uma ideia de tudo que foi falado, como é que cai, tá bom? Então, vamos lá.
No que se refere à frequência do uso ou consulta, existem 3 tipos de arquivo: uso ou consulta. Então, é classificação de acordo com essa nomenclatura. São eles: ativo, inativo e morto, oficial, administrativo e governamental, direto, indireto e intermediário, municipal, estadual e federal, alfabético, alfanumérico e numérico. Bom, isso daqui não é arquivo, é método de arquivamento, então não é. Isso daqui é a esfera produtora do arquivo, então também não é. Direto, indireto, intermediário, isso aqui não existe. Tá? Oficial, administrativo e governamental, isso daqui também é de acordo com quem produziu, né, esse arquivo. Então, a resposta correta é essa aqui, ó. Ativo, inativo e morto. Ou, como a gente gosta de falar, corrente, intermediário e permanente. Tá bom? Questão 2. O protocolo compreende um conjunto de operações que possibilita o controle de fluxo documental, ou seja, é o setor responsável por recebimento, que mais? Recebimento, triagem, autenticação, registro e entrega de documentos. Essa triagem aqui não é uma função assim oficial do protocolo, né, gente? A triagem é uma coisa que a gente faz intrínseca, né? Quando você recebe um documento qualquer. Tramitação, identificação, separação, registro, entrega de documentos. Isso aqui também não, isso aqui também não. Leitura, análise, identificação e distribuição. Tudo isso que ele fala, leitura, análise, separação, isso aqui são coisas intrínsecas, não fazem parte de uma atividade, né? Não é uma operação do fluxo documental, tá? Se vocês lembrarem daquele slide sobre protocolo, né, vocês vão lembrar que tem registro, distribuição, tramitação e expedição de documento. Identificação, leitura, triagem, isso daqui é tudo intrínseco, tá bom? Então, a resposta correta é essa aqui, certo? São as operações que a gente faz no fluxo documental. 3. Gestão documental. Gente, quando fala em gestão documental, vocês lembram de gestão, vocês lembram de administração, vocês lembram de política do órgão, tá bom? Então, gestão documental é um conjunto de normas, procedimentos e métodos de trabalho que permitem a tramitação, produção, avaliação, uso e arquivamento de documentos oficiais. Uma de suas principais funções é o aumento substancial das informações? Não, né, gente? Porque não precisa ter aumento de informações, a gente precisa disponibilizar as informações de forma correta e para quem se deve disponibilizar, certo? Disseminação de informação também não faz parte da gestão documental, da gestão arquivística, né? Propagação de dados também dá uma ideia que é uma coisa que você sai por aí propagando à torto e à direito, sem controle nenhum, né? Controle de informações e especificação de dados. Isso daqui não tem a ver. Então, a resposta correta é a D. Por quê? Controle de informações. A gestão documental, ela serve justamente para isso. Para que a informação ela esteja disponível num prazo adequado e corretamente organizada de forma que possa ser localizada. Então, tem a ver com controle, certo? Questão 4. Na Biblioteca da Universidade Saberes e Conhecimentos, optou-se por organizar documentos, tendo por base a divisão por 10 classes principais, que por sua vez são divididas em subclasses. O nome desse método de arquivamento é... Vocês lembram que quando a gente estava falando do método de arquivamento por assunto, eu falei que tinha 2 que eram por classes, era o duplex e era o método decimal. Lembra? Aqui ele fala que são 10 classes principais. Então, 10, classificação decimal, é o método de Dewey,
tá bom? Em Variadex isso aqui não existe, numérico dígito terminal também é bobeira, e numérico cronológico também não tem nada a ver. Então, se você pensar em 10 classes, se falar 10, você já sabe que é um método decimal. O duplex também existe, mas o duplex, ele é de classes infinitas, né? Depende de quantas você quer colocar ali, tá bom? Questão 5. Método de arquivamento é uma sequência de operações que determina a disposição dos documentos de um arquivo ou coleção, uns em relação aos outros, e a identificação de cada unidade. O método mais simples e mais antigo é o alfabético. Assinale a alternativa correta de acordo com as regras de arquivamento desse método. Então, nos nomes de pessoas físicas, considera-se o prenome seguido do último nome e depois do nome. B. Sobrenomes de parentesco, como filho, júnior, neto, sobrinho, devem ser colocados por último depois do nome? Não, né? A gente viu que eles não entram nessa classificação, eles não entram na alfabetação, né? A também não é, porque nos nomes de pessoas físicas considera-se o prenome seguido do último sobrenome, não. Né? Primeiro vem o último sobrenome, então também não é, tá bom? Não é a A e não é a B. Os títulos que acompanham os nomes devem ser colocados em primeiro lugar. A gente viu que não, né? Que o título ele vai entre parênteses depois do final, certo? Tá? Então também não é essa daqui. D. Sobrenomes compostos por um substantivo e adjetivo ou ligados por hífen não devem ser separados. Vocês lembram disso? Né? Vocês lembram do Camilo Castelo Branco? Substantivo mais adjetivo, Castelo Branco. Então, essa é a correta. E a última, não é? Sobrenomes iniciados com as palavras santo, são e santa devem ser separados e colocados por último depois do nome. A gente viu que esses sobrenomes também não se separam. Tá bom? Vamos para a última questão, para vocês terem uma noção do que cai. Olha, os documentos de arquivo podem ser classificados em diferentes categorias, de acordo com suas características. A natureza do assunto é uma delas. Essa classificação informa se o assunto tratado no documento prejudica a administração ou não quando divulgado. Se a divulgação não acarreta prejuízo, disse que o documento essa é fácil, né, gente? Prioritário, isso aqui é por prioridade de tramitação, então não tem nada a ver com a questão da natureza do assunto. Vocês lembram quando a gente colocou que tinha o ostensivo, que era o primeiro, que não prejudicava, e depois tinha os outros, né? Sigiloso, confidencial, ultra confidencial, que era o outro tipo, né? Então, quando a divulgação não acarreta prejuízo, é ostensivo. Pode ser, por exemplo, como eu disse, um conjunto de notas fiscais da empresa, né? Uma programação de atividades da empresa, um relatório qualquer que, né? De plantão, por exemplo, num hospital, escala de plantão, tá? Qualquer coisa que não prejudique a empresa ou o órgão, se for sabido pelo cidadão comum. Tá bom, gente? Bom, eu espero que esse bloco tenha sido bom para vocês, eu espero ter acrescentado no conhecimento de vocês. Qualquer coisa, vão ao site do CONAR, que lá tem muitas informações interessantes, tá bom? E eu desejo a todos uma boa sorte. Obrigada.